Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou o Rafael com PH e a análise de hoje é uma graphic novel maravilhosa, formatão, Armen, Inferno dos Infernos, do Emmanuel Lepage. Isso aqui é uma publicação da QS Comics, uma editora brasileira muito boa. Eles têm coisas pontuais, mas assim, tudo bom. Armen quer dizer a rocha em bretão. É um farol, né? Que tá lá no Chaussee de Seine. Foi dublado foi chamado, apelidado de Inferno dos Infernos, porque ele é um difícil acesso. Levou 15 anos para ser construído. Assim, é uma coisa muito doida. E aí, tem até aqui, assim, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui eu tinha até que ter uma coisa assim para comparar, porque isso aqui é gigantesco, né? Você pega um HQ, por exemplo, que tem formato americano, para você ter uma ideia do tamanho. Esse aqui é um HQ que tem um formato americano, que é o formato padrão, né? Não é o oversized. Esse é um formato americano e olha quanto mais tem. E merece por causa da arte. A arte disso aqui é muito boa. A arte disso aqui é maravilhosa. Então o que acontece? Aqui é uma... É legal você contextualizar, porque o que acontece? No começo, o Claude Gendreau, eles estavam fazendo esse trabalho para fazer um documentário, né? E aí, era um documentário do Hervé Jouan. E aí, o Emmanuel Lepage, nesse documentário, nesse filme, ele ia interpretar o papel de um desenhista. Então ele foi levado de helicóptero para lá para fazer umas ilustrações prévias, né? E aí depois, quando o Claude, que é o diretor editorial, né, da publicação lá original e tudo mais, quando eles viram o filme e tal, quando eles viram a obra final, coisa, eles falaram assim, pô, vamos ter que convencer o Manuel a fazer uma série, fazer um quadrinho sobre o Armen, né? E aí ele demoram a convencer ele, mas no final ele leva 8 meses para escrever e desenhar. Assim, quando você olha aqui, tem coisas aqui que às vezes eu ficava olhando para ver se era a pintura ou era uma foto, né? A arte toda. Olha a água. Cada quadro aqui, poderia ser um quadro. Se eu achar a arte dele na internet, eu vou imprimir e emoldurar. Porque, pelo amor de Deus. Então aqui não é um documento histórico. Eu já falei disso de uma outra obra que eu analisei. Eu falei que parecia um documento histórico e tudo mais, né? Aqui não. Aqui o que ele toma um rumo, ele faz uma abordagem mais poética, mais lírica. A graphic novel é toda assim narrada. Então você tem esse personagem aqui que é o faroleiro. Então ele tá ali no farol. Então teve uma grande inundação, ninguém veio substituir ele porque não tá inacessível. Esse Armen assim, é muito difícil de acessar. Então tipo, chega um momento ali que só de helicóptero. Então tem um momento ali dele com a filha dele e ele começa a contar a história uma história de fantasia, né, de um pai e a princesa e a construção desse local, né? Então assim, ele tem esse momento que aí vira uma história dentro da história, né, de contando a jornada dessa princesa e desse povoado onde, né, eu acho que é chamado YS. E aí e aí chega um determinado momento onde ele tá com o parceiro dele e aí a narrativa muda um pouco para
narrar a construção, né, do próprio farol. Então você tem os personagens ali no presente, não exatamente no, porque você não tem uma noção de tempo ali, nada especificado, né? Mas você tem os personagens ali contando, vivendo no farol, e aí você tem o personagem contando dessa princesa, desse príncipe e tudo mais, e aí você tem a história do próprio farol, né, do ponto de vista desse menino que foi morar com a mãe lá, que teoricamente eles naufragaram lá no Seine, e antes do farol ser construído, e esse menino ele vai participar da construção do farol. Então você tem meio que uma história de como o farol foi construído, e aí tem uma passagem sobre os vários naufrágios e tudo mais, tudo que aconteceu. Existia uma coisa da população de não querer fazer o farol, construir o farol, porque eles ganhavam muito dinheiro com os naufrágios. Ele falou assim, se a gente construir, porque às vezes a pessoa naufragava e aí era resgatado, então tem essa conversa, tipo assim, pô, a gente vai fazer o farol né, e aí, sabe, a gente vai deixar de ganhar dinheiro. Isso tudo ali em 1800 e pouco e tal, né? Entre 1890, não sei o quê. E aí você vai acompanhando os personagens, vai acompanhando toda a construção do farol, toda a dificuldade. Cara, eu nem sei como que os caras construíram, porque ali tinha dias que eles saíam e aí eles conseguiam só trabalhar durante 45 minutos. Que era uma coisa assim, o farol é nas rochas, bem alto mar, então quando tem a cheia, não dá. E tá sempre, quase sempre cheio. Então é muito difícil. Tem umas imagens aqui. Assim, é o tipo de coisa que só a arte já justifica, já compensa a aquisição. A trama, o Emmanuel Lepage, ele não optou por fazer assim, uma trama, uma narrativa tão direta no sentido de... Ele fez uma narrativa mais poética, mais lúdica. Então, você tem esse personagem, mas aí você tem essas liberdades, entendeu? Não tem uma narrativa linear, entendeu? Você não vai acompanhar o personagem no arco. Ele tá ali, é ele, e aí tem um segredo sobre ele, então ele tá ali contando essa história, tipo, de ninar para filha. Depois, entrelaçado com isso, você tem um certo lampejo ali de como foi a construção, como teria sido a concepção do Armen. Então ele foge um pouco aqui da realidade. Ali no final até tem um momento quando que tem um epílogo, e tem um momento que é um pouco mais documental, que é quando em 2015 os dois últimos faroleiros foram tirados, né? E aí o Armen foi automatizado, né? Então acho que o 2015 foi a última, depois de 2015 não tem mais nenhum ser humano lá. Então tem esse momento ali no final que é meio real, mas os personagens ali são todos, não é baseado em ninguém, não tem é mais um pé, né? Mais um pé no lúdico, no lírico, né? Nessa fantasia que envolve esse lugar quase mítico, né? Chamado de Inferno dos Infernos. Os extras tem assim... Não dá vontade de emoldurar isso aqui, cara. Isso tudo pintado a óleo, sabe? Tem pinturas a óleo e tal, tem... Você tem um prefácio aqui. Pô, olha isso aqui, ó. Entendeu? A arte maravilhosa. A edição é maravilhosa. Isso aqui eu fiquei em dúvida se era uma foto, se isso é uma foto ou se é uma pintura. Então, assim, Armen, Emmanuel Lepage, da QS Comics, eu recomendo. Assim, esse aqui foi uma das melhores, foram as melhores junções de literatura com arte, né? Porque às vezes você vê uma graphic novel, uma arte maravilhosa, e o texto
não é tão literário, e às vezes você está lendo o livro, né, você gostaria até de ter uma imagem acompanhando. Isso aqui me parece que ele foi mais no texto, né, porque não tem muito diálogo, é muito narrativa, é muito o personagem narrando, então ele lê como se fosse um livro, como se fosse uma literatura. E aí ele combinou a arte com a literatura, foi uma junção boa. Eu recomendo muito. Eu gostei, né? Mas assim, não é uma coisa assim linear, é uma coisa mais lúdica, mais lírica, né? Mais poética, não é aquela coisa mais dinâmica, um HQ de super-herói, né? Mas eu acho uma boa. Então, assim, eu vou deixar o link na descrição para você adquirir, se você quiser, através do link, ajuda o canal. E se você gostou, dá aquele like, se inscreve, compartilha e comenta. Tá ok? Obrigado por ter assistido, pessoal. Tchau, tchau.